Em um mundo repleto de incertezas, crises e desastres naturais, muitos se perguntam se estamos testemunhando sinais de alerta enviados por Deus. A Bíblia, que é uma fonte eterna de sabedoria e orientação, nos oferece inúmeros exemplos de Deus usando sinais e eventos extraordinários para chamar a atenção da humanidade. Ao longo das Escrituras, vemos um padrão claro. Deus não deseja que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para isso, Ele frequentemente envia sinais de alerta para nos despertar de nossa complacência e nos levar de volta a Ele. A natureza dos sinais divinos. Desde o início dos tempos, Deus tem usado sinais para comunicar suas mensagens ao mundo. No Antigo Testamento, vemos Deus usando fenômenos naturais, profetas e eventos extraordinários para falar com seu povo. No Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo é o maior de todos os sinais, revelando a plenitude do amor e da salvação de Deus. Um dos primeiros sinais de alerta na Bíblia é encontrado na história do dilúvio. Deus viu que a maldade dos homens havia se multiplicado na terra e que os pensamentos de seus corações eram continuamente maus. Então, Ele decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a carne, mas antes disso, Ele instruiu Noé a construir uma arca. Noé pregou o arrependimento enquanto construía a arca, mas as pessoas não deram ouvidos ao alerta. Gênesis 6, 7. Os sinais no Antigo Testamento. Um exemplo claro de Deus enviando sinais de alerta é a história das pragas do Egito. Em Êxodo 7:12, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas da escravidão. Cada praga foi um sinal de alerta, uma demonstração do poder de Deus e um chamado ao arrependimento. Embora o faraó tenha endurecido seu coração repetidamente, cada praga foi uma oportunidade para ele se voltar para Deus e obedecer. Outra história poderosa é a de Jonas e a cidade de Nínive. Deus enviou Jonas para pregar arrependimento aos ninivitas, alertando-os de que a cidade seria destruída em 40 dias. Os ninivitas ouviram o alerta, se arrependeram e Deus poupou a cidade. Jonas 3. Este é um exemplo claro de como Deus envia sinais para salvar, não para destruir. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o maior sinal de Deus. Sua vida, morte e ressurreição são o cumprimento das promessas de Deus e o maior alerta de todos. A salvação está disponível para todos os que creem. Jesus realizou muitos milagres, sinais e maravilhas, não apenas para mostrar seu poder, mas para chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Um exemplo significativo é a parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13. Jesus usou essa parábola para alertar seus seguidores sobre a importância de estarem preparados para sua segunda vinda. As virgens prudentes estavam prontas, mas as tolas não, e quando o noivo chegou, era tarde demais para as tolas se prepararem. Este é um sinal de alerta claro sobre a necessidade de vigilância espiritual. A Bíblia também fala de sinais específicos que ocorrerão nos últimos dias. Em Mateus 24, Jesus descreve vários sinais que precederão sua segunda vinda, incluindo guerras, fomes, terremotos e perseguições. Esses sinais são alertas para que estejamos preparados e mantenhamos nossa fé forte. Em Apocalipse, encontramos uma série de sinais e eventos catastróficos que ocorrem antes do fim dos tempos. Estes incluem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Cada um desses eventos é um sinal de alerta para a humanidade se arrepender e voltar-se para Deus. Deus também usa profetas para enviar sinais de alerta ao seu povo. No Antigo Testamento, profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel foram enviados para advertir Israel sobre o julgamento iminente e chamar o povo ao arrependimento. No Novo Testamento, João Batista veio como um precursor de Jesus, pregando arrependimento e batizando para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Muitos acreditam que estamos vivendo em tempos em que Deus está enviando sinais de alerta ao mundo. Desastres naturais, pandemias, crises econômicas e instabilidade política
são vistos por alguns como sinais de que Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. A Bíblia nos encoraja a estar atentos aos sinais dos tempos e a viver em prontidão espiritual. Um tema recorrente nos sinais de alerta de Deus é a necessidade de arrependimento. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Este versículo destaca a importância do arrependimento e da busca por Deus em tempos de crise. O objetivo final dos sinais de alerta de Deus não é apenas avisar sobre o julgamento iminente, mas também oferecer uma oportunidade de salvação. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. Os sinais de alerta são expressões da misericórdia e da graça de Deus, chamando-nos a voltar a Ele antes que seja tarde demais. Como devemos responder aos sinais de alerta de Deus? Primeiro, devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar a face de Deus. Segundo, devemos viver em prontidão espiritual, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Terceiro, devemos compartilhar o Evangelho com os outros, alertando-os sobre a urgência do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Os sinais de alerta de Deus também nos convidam a examinar nossos próprios corações. Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus? Estamos buscando sua vontade em nossas vidas? Estamos prontos para encontrar o Senhor face a face? Em tempos de crise e incerteza, é vital que nos voltemos para Deus com corações sinceros e humildes. Em momentos de alerta divino, a comunhão com outros crentes torna-se ainda mais crucial. A Bíblia nos encoraja a não abandonarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas a encorajarmos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10:25. Estar em comunidade nos fortalece e nos ajuda a manter nossa fé firme. Embora os sinais de alerta de Deus possam parecer assustadores, eles também nos oferecem esperança. Eles nos lembram que Deus está no controle e que Ele tem um plano para redimir a humanidade. Eles nos apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo, quando todas as coisas serão restauradas e a justiça de Deus prevalecerá. A oração é uma resposta poderosa aos sinais de alerta de Deus. A Bíblia nos instrui a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, e a buscar a intervenção de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Através da oração, podemos interceder por aqueles que ainda não conhecem a Cristo e pedir que Deus os conduza ao arrependimento e à fé. Em última análise, os sinais de alerta de Deus nos lembram da sua soberania. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e nada acontece fora do seu controle. Mesmo em meio ao caos e à confusão, podemos confiar que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deus está enviando sinais de alerta ao mundo, chamando-nos ao arrependimento e à fé. Através de eventos extraordinários, profetas e sua palavra, Ele nos convida a voltar a Ele e a viver de acordo com seus mandamentos. Que possamos estar atentos aos sinais dos tempos, viver em prontidão espiritual e compartilhar o Evangelho com todos ao nosso redor. Ao respondermos aos sinais de alerta de Deus com corações humildes e arrependidos, encontraremos a paz e a esperança que só Ele pode oferecer. Que sejamos encontrados fiéis quando o Senhor retornar, prontos para entrar em sua glória eterna.